O que fazer quando a fome chega até a casa de um servo de Deus? Por que Isaac quis ir ao Egito e Deus o impediu? Será que problemas antigos podem voltar e atingir uma nova geração? Como permanecer firme quando tudo parece escasso? Por que Isaac prosperou justamente em tempo de crise? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e esse é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Baseado nessas perguntas que nós fizemos no início deste vídeo, estaremos fazendo comentário de cada uma dessas perguntas no decorrer deste vídeo. Então fique conosco e não perca nenhum dos momentos do nosso estudo. Queridos irmãos, estamos de volta com o nosso estudo bíblico. Dessa vez estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título Isaac, herdeiro da promessa. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 26, o versículo 12, que diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. A verdade prática diz assim: Deus abençoou a Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Queridos irmãos, vamos fazer uma breve oração para darmos início ao nosso estudo. Querido e amado Deus e Pai Celestial, neste momento, Pai, damos início a mais um estudo da Tua Palavra. Ó Deus, que a cada um dos Teus filhos que estão neste momento estudando juntamente conosco, que a Tua bênção esteja sobre cada um, o Teu Espírito abra o seu entendimento e eles possam levar aos seus alunos, ó Pai, a sua classe de estudo, ó Deus, aos seus grupos do WhatsApp também, Senhor, para que outros que vão ouvir também recebam a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sempre eu estou fazendo no vídeo anterior, eu quero dar início a esse estudo com uma história, né? Vamos falar uma pequena história nessa introdução, né? Imagine a cena, né? A terra está seca, os rebanhos emagrecem, os poços diminuem, a fome avança pelo deserto, homens ricos tornam-se pobres da noite para o dia. Famílias inteiras abandonam suas terras procurando sobrevivência. Meus queridos, foi exatamente um cenário como este que Isaac estava vivendo. Seu pai, Abraão, já havia enfrentado uma fome semelhante anos antes. Agora a história parece se repetir. O filho da promessa precisa decidir: confiar em Deus ou fugir para o Egito, símbolo de segurança humana. Já um ponto aqui bem detalhado. Ele tinha um exemplo de seu pai. Quando a fome veio, ele fugiu para o Egito. Mas ele conhecia já a situação, né, a história, sabia o resultado que seu pai teve com aquela fuga. E ele tinha diante de si um desafio, né? Confiar em Deus ou buscar conforme os seus pensamentos. Mas Deus aparece a Isaac e diz algo extraordinário, que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, o versículo 2. Habita na terra que eu te disser. Olha que maravilha. Quando tudo estava na situação, Deus vem e aparece para ele e diz assim: habita na terra que eu te disser. Enquanto os muitos fugiam, Isaac permaneceu. Enquanto a crise destruía plantações, Isaac semeou. Enquanto havia escassez, Deus multiplicou. Essa lição, irmão, mostra que a promessa de Deus é maior que a crise
na terra. Então, irmão, essa lição, ela promete, viu? Olha, a lição anterior, se você estudou, caso não, você te convido a voltar nela, a lição anterior, né? Mas essa daqui está com algo muito profundo e você precisa estar conosco até o final para ouvir conosco aquilo que Deus nos tem dado. Estamos passando para os irmãos. Primeiro subtópico, né? Estamos aqui no tópico A Fome na Terra. Preste atenção. Estamos estudando esse primeiro tópico desta lição. E o primeiro subtópico que fala socorro entre os filisteus. A Bíblia declara, irmão, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Irmãos, observe algo interessante aqui, irmãos. A fome que Isaque enfrentou foi semelhante à do tempo de Abraão, seu pai. Isso mostra que até homens de Deus enfrentam crises repetidas. Isso é um detalhe, viu? Gerar era uma região dos filisteus perto do território de Gaza. Era uma terra estratégica e fértil. Isaque pretendia descer ao Egito, assim como Abraão fizera anteriormente. O Egito representava alimento, estabilidade e segurança humana, mas Deus interrompeu Isaque. Gênesis no capítulo 26, versículo 2, o Senhor disse para Isaque: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui existe uma poderosa lição espiritual, eu já trago para os irmãos aqui, você já pode meditar nessa parte, já vai anotando aí esses pequenos detalhes. Muitas vezes, irmãos, queremos resolver nossos problemas apenas pela lógica humana, mas Deus deseja que dependamos dele. Pela lógica humana, irmãos, a fome está difícil. Se na cidade próxima tem fartura, por que nós vamos ficar padecendo aqui? É a lógica. Abraão fez isso, Isaque também planejou e ia fazer. Mas Deus tinha um projeto diferente através de Isaque e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Está em Gênesis 26, versículo 2, como nós já falamos. O Egito, irmãos, simbolicamente, representa confiar mais nos recursos humanos do que na direção divina. Em alguns casos, que desceu ao Egito, deu certo. Por exemplo, Jacó, quando a fome aperta, chega uma situação que eles mandam buscar alimento. Onde? No Egito. Claro, não sabia eles que José estava lá. É uma estratégia de Deus. E ali deu tudo certo. No Novo Testamento, Jesus também ensinou sobre confiar em Deus em tempos difíceis. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Uma curiosidade que eu quero trazer aos irmãos aqui. Os filisteus, irmãos, ele era um povo poderoso militarmente. Muitos estudiosos entendiam, ou acreditam, melhor dizendo, que vieram da região do Mar Egeu. Eles dominaram técnicas avançadas de metalúrgica, certo? Metalurgia e guerra. Era uma coisa que os filisteus, eles dominavam muito. Isaque, irmão, mesmo vivendo entre um povo pagão, foi sustentado por Deus. Isso prova que Deus consegue preservar seus servos
até em territórios hostis. Deus não precisa de estratégia humana. Deus tem a sua forma de trabalhar e nós precisamos nos submeter ao querer, ao projeto de Deus. Vamos lá, segundo subtópico, confirmação das promessas. Abrindo um parênteses aqui, nós estamos com a voz um pouco afônica em virtude de uma gripe, mas temos um compromisso com você e estamos aqui. Amém? Já aproveita, deixa aquele joinha. Confirmação das promessas. Deus não apenas mandou Isaac permanecer na terra, irmãos. Deus confirmou as promessas que havia feito a Abraão, seu pai. Gênesis 26, o versículo 3 diz assim: porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Que promessa extraordinária. Pensa comigo, Deus falando com Isaac, dizendo que confirmarei as promessas que fiz a teu pai. Isaac, irmãos, aprende que a aliança não morreu com Abraão. Agora a promessa continua na próxima geração, ou seja, com seu pai, agora continua numa geração seguinte. Isso revela, irmãos, uma verdade muito profunda. Vem cá. Quero trazer isso para os irmãos, muito especial. Deus é Deus de continuidade. Ele trabalha através de gerações. Deus é Deus, ponto final. Não questione. No hebraico, irmãos, a palavra confirmarei. Olha, irmãos, esse detalhe aqui é muito importante, viu? Esse versículo que fala confirmarei. Então a palavra hebraica para confirmarei, nesse versículo, transmite a ideia de estabelecer firmemente algo já prometido. Vem comigo aqui. Deus estava dizendo a Isaac: aquilo que eu prometi a teu pai continua vivo sobre tua vida. Era isso que ele estava dizendo. Continuarei. No versículo que lemos, Deus dizia que vou continuar na tua vida, vai continuar. E o resultado, irmãos, aparece logo depois. Então, no capítulo 26 de Gênesis, que estamos estudando, versículo 12, diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. É o nosso texto áureo. Humanamente, irmãos, isso era impossível. Por quê? Havia fome. Nada estava dando certo naquele lugar. A terra estava seca. Mas Isaac colheu 100 vezes mais. Que Deus maravilhoso, irmãos. Numa terra seca, num lugar que havia fome, Deus prosperou Isaac e ele colheu 100 vezes mais. Irmãos, é mais. Certo? Então veja bem, irmãos, isso nos lembra, irmãos, até um ensino que Paulo trouxe lá na Epístola Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, ou todas as vossas necessidades em glória. Aqui eu trago aqui uma aplicação espiritual, irmão. O milagre de Isaac não aconteceu fora da crise. A bênção aconteceu dentro. Isso aqui é uma coisa bem detalhada, viu? Dentro da crise. Nós vamos ver dentro da Bíblia muitas situações em que Deus não livrou da situação. Ele livrou na situação. Então vamos continuar aqui. Deus não mudou a terra primeiro. Deus mudou o resultado da semeadura. A terra continuou. Mas o resultado da semeadura, como já lemos, foi 100 vezes mais. Continuando, vamos para o terceiro tópico, para sermos breves aqui. O problema se repete. Vamos lá?
Aqui surge um detalhe impressionante da narrativa bíblica. Isaac repete um erro de Abraão. Preste atenção. Com medo de ser morto por causa da beleza de Rebeca, ele diz, Gênesis 26, versículo 7. Você lê? Ele fala o quê? É minha irmã. Seu pai havia feito isso e trouxe um grande transtorno. Agora, o problema se repete. Abraão havia feito algo parecido com Sara. Isso mostra que o problema familiares e falhas espirituais podem atravessar gerações quando não são tratados. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito sério isso aqui, viu? Mesmo sendo herdeiro da promessa, Isaac ainda era humano e falho. Então, um problema espiritual não tratado pode atravessar gerações. Vamos lá. Então, vamos fazer uma reflexão aqui, irmãos. A promessa de Deus não elimina a necessidade de vigilância espiritual. Deus prometeu, não quer dizer que você vai viver alheio às expectativas ou à atenção ou aos cuidados. Há a necessidade de vigilância espiritual. Muitos querem, irmão, herdar a bênção, mas não querem vencer os mesmos erros antigos. No entanto, irmãos, apesar da falha de Isaac, Deus continuou com ele sendo fiel, porque Deus é fiel. Então isso nos lembra o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Vou repetir aqui. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, irmãos, um detalhe para nós fecharmos esse primeiro tópico. Abraão enfrentou fome, Isaac enfrentou fome. Abraão teve medo, Isaac também teve medo, mas Deus permaneceu fiel em ambas as gerações. Conclusão do primeiro tópico, a história de Isaac nos ensina que crise pode voltar, problemas antigos podem se repetir, a fome pode atingir até homens de Deus, mas também aprendemos algo glorioso aqui, irmão. A promessa de Deus continua viva. Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele é fiel. Amém? Isaac prosperou, irmãos, em meio à crise, porque decidiu obedecer. É um segredo aqui. Obedecer à voz de Deus. Quando todos fugiam, irmão, ele permaneceu. Certo? Quando todos temiam, ele semeou. Né? E quando ninguém esperava a colheita, Deus trouxe abundância. Então, quem permanece no centro, irmãos, da vontade de Deus, pode florescer até em tempos de fome. Então, fica aqui este primeiro tópico para os irmãos. Nós vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo. Rapidamente, a gente já volta. Fique conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e este é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, ativar o sininho das notificações, comentar e também compartilhar os nossos conteúdos. Deus abençoe. Por que pessoas se levantam contra aqueles que Deus abençoa? A inveja pode destruir relacionamentos e até cidades? Como reagir quando somos perseguidos sem motivos? É possível vencer conflitos usando sabedoria em vez de guerra? Por que Isaac prosperou mesmo sendo rejeitado? Queridos irmãos, estamos
aqui de volta. Vamos, nesse momento, para o segundo tópico da lição. O segundo tópico tem como título A Inveja contra Isaac. Essas perguntas que fizemos agora na introdução desse segundo tópico, estaremos comentando sobre ela, trazendo assim a resposta dessas perguntas dentro do nosso comentário. Então fica conosco aqui, nós vamos trazer todo esse assunto dentro desse segundo tópico. Então vem conosco aqui, e como fiz no primeiro tópico, queremos dar início aqui a esse segundo tópico, trazendo aqui uma história introdutória. Imagine um homem prosperando em plena crise. Enquanto a fome atingia a terra, os campos de Isaac produziam abundantemente. Seus rebanhos cresciam, seus servos multiplicavam, seus poços davam água no deserto. Mas aquilo que deveria gerar admiração começou a produzir inveja. Os filisteus, irmãos, passaram a olhar para Isaac, não como um homem comum, mas como alguém perigosamente abençoado. Gênesis capítulo 26, versículo 14 diz assim: E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. A bênção de Deus sobre Isaac tornou-se visível. E quando a bênção é visível, irmão, nem todos conseguem celebrar. Acontece isso muito, isso é comum nos dias de hoje. Isso é comum, principalmente em meio cristão. Quando todos deveriam celebrar, a inveja toma conta. Nesse segundo tópico, irmãos, tem o título de A Inveja contra Isaac. E o primeiro subtópico, a inveja dos filisteus. A inveja dos filisteus, irmãos, começou quando perceberam o crescimento sobrenatural de Isaac. Porque aquilo era sobrenatural. Está todo mundo em crise, todo mundo ao redor. Só Isaac está prosperando desse negócio aí. O que está acontecendo? Precisamos barrar essa pessoa, Gênesis 26, versículo 15. E os filisteus lhe taparam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão. A inveja em ação, Naquela época, poços eram questão de sobrevivência. Quem possuía água, possuía riqueza, poder e permanecia na terra. Tapar poços era uma forma de tentar destruir economicamente uma família. Agora, irmão, vamos aqui para uma curiosidade aqui, irmão, nessa história. Na região de Gerar, território semiárido, encontrar água, irmão, era extremamente difícil. Um poço podia representar anos de trabalho e sobrevivência de centenas de animais. Os filisteus não suportavam ver Isaac prosperando. No dia de hoje, você deve conhecer alguém assim, talvez já viu, já soube de uma situação dessa. Não pode ver alguém prosperar que quer impedir. A inveja, irmão, ela é perigosa porque faz pessoas lutarem contra aquilo que Deus fez. A Bíblia também mostra isso, irmão, lá no Novo Testamento, Os líderes religiosos invejaram Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, versículo 18, diz: Porque sabiam que por inveja o haviam entregado. E há exemplo, irmãos, a Bíblia também nos diz que a inveja, ela perseguiu José, perseguiu Davi, perseguiu Daniel,
Então, uma aplicação rápida aqui nesse primeiro subtópico. Nem toda oposição vem porque você está errado. Às vezes a oposição surge porque Deus está te abençoando. Então, já fica um detalhezinho aqui. Deus começa a te abençoar, então as pessoas começam a se levantar contra. Aí vem a oposição, não quer dizer que você está errado. Vamos lá. Abençoado por Deus, segundo o subtópico, abençoado por Deus. A Bíblia afirma, irmão, algo muito impressionante aqui. Gênesis 26, versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Observe que a prosperidade de Isaac não aconteceu por acaso. Observa que o que o texto deixa bem claro aqui. No versículo anterior, versículo 12, porque o Senhor o abençoava. Não foi por acaso. Havia a bênção de Deus sobre a vida do seu servo. Então, irmãos, a fonte da prosperidade de Isaac, irmão, não era apenas sua habilidade humana, mas a bênção divina. A fonte. De onde vem essa prosperidade de Isaac? Da bênção de Deus. Então, irmãos, no hebraico, a ideia de abençoar transmite expansão, transmite favor, transmite prosperidade concedida por Deus. Mesmo vivendo entre pessoas invejosas, Isaac continuou crescendo. Isso aqui, irmão, já nos ensina algo poderoso e eu quero trazer para os irmãos. A inveja humana, irmão, não consegue impedir a promessa de Deus na sua vida. Estão te invejando? Seja firme, insista, persista e não desista. Escreve isso aí, leva para os seus alunos. Livro de Salmo, de número 23, o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Paulo também escreveu, irmão, lá quando ele escreveu a carta, a epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo? Então aqui você já pode fazer uma reflexão até profunda aqui, irmãos. Os filisteus tinham terras, tinham cidades, tinham exércitos, eram poderosíssimos. Mas Isaac tinha algo maior, irmãos, a presença e a promessa de Deus. Isso aí já elimina todo e qualquer poderio, toda e qualquer inveja, toda e qualquer situação e cilada. Vamos aqui rapidamente para o terceiro subtópico, para terminarmos esse segundo tópico aqui. Isaac age com diplomacia. Olha, irmão, isso é um detalhe muito importante, viu? Porque aqui aparece uma das maiores características de Isaac, a diplomacia. Ao invés de guerrear, Isaac preferiu evitar o conflito. Olha o detalhe. Quando os filisteus brigavam pelos poços, ele simplesmente cavava outro, irmão. Não bate de frente, não. A Bíblia diz, não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue. Bate de frente, não, irmão. Cava outro. Foi o que Isaac fez. Gênesis capítulo 26, versículo 19. Então, cavaram os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Primeiro houve contenda, depois outro conflito, mas Isaac continuou avançando até chegar ao poço chamado Reobote. Gênesis capítulo 26, o versículo 22. Diz assim, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra.
Agora eu vou trazer aqui, irmão, um significado curioso, né? Reobote, irmão, significa lugares largos, espaço amplo. Anote isso aí, irmãos. Reobote significa lugares largos, né? Um espaço amplo. Depois das lutas, Deus trouxe expansão. Então Isaac nos ensina que nem toda batalha, irmão, precisa ser enfrentada com violência. Ou seja, não bate de frente, já repetimos aqui, não bate de frente. Jesus ensinou, irmão, lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está havendo um conflito, o pacificador chega e aquele conflito é disseminado. Então, para nós chegarmos a um ponto de entendimento melhor, uma aplicação aqui, irmãos, espiritual. Muitas pessoas perdem a paz tentando vencer discussões desnecessárias. Perder a paz. Isaac, irmãos, ele escolheu preservar a promessa em vez de alimentar guerra. Enquanto os filisteus lutavam, Isaac prosperava. O segredo estava em obedecer à voz do Senhor, nosso Deus. Temos alguns exemplos bíblicos não que são relacionados a isso, né? Por exemplo, José foi invejado pelos seus irmãos. Gênesis 37, versículo 4, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, aborreceram-no. Vemos aí já um exemplo de inveja. Davi, ele foi invejado, né, e perseguido por Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 12. E Saul teve muito medo de Davi, porque o Senhor era com ele. Presta atenção. E um exemplo aqui em Daniel, né, que foi alvo de inveja política. Daniel capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião contra Daniel. Então, conclusão. A história de Isaac nos mostra que a bênção de Deus pode despertar inveja. Pessoas podem tentar fechar poços em nossas vidas. Nem todos suportam ver o crescimento de um servo de Deus. Mas aprendemos também que quem é abençoado por Deus continua avançando. A diplomacia pode evitar guerras desnecessárias. Deus sempre abre novos caminhos para quem permanece fiel. Isaac perdeu poços, mas não perdeu a promessa. Quem tem promessa de Deus não precisa viver em guerra para vencer. Então, irmão, você pode estar certo com aquilo que estão te perseguindo. O seu silêncio não quer dizer que você está errado. O seu silêncio quer dizer que você está usando a diplomacia para não guerrear. E esse seu silêncio vai deixar aqueles que são teus inimigos ainda mais revoltados, porque não estão conseguindo o objetivo deles, destruir a sua vida e tirar a promessa de Deus na sua vida. Então insista, persista e não desista. Amém? Então estamos encerrando aqui este segundo subtópico. Vamos dar um pequeno intervalo novamente. Rapidamente nós voltamos. Fica aqui conosco. Vamos ter algo nesse terceiro tópico. Vai pegar fogo aqui o negócio. Tem um negócio muito extraordinário aqui para o senhor, para você e para os seus alunos. Vem conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e este é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha,
ativar o sininho das notificações, comentar e também compartilhar os nossos conteúdos. Deus abençoe. Será que Deus ainda fala em tempo de crises? Por que Deus apareceu justamente à noite para Isaac? O que levou os inimigos a procurarem a paz com Isaac? Qual o significado espiritual do poço de Beceba? Como alguém pode transformar um lugar de conflito em lugar de adoração? Queridos irmãos, estamos dando continuidade ao nosso estudo. Agora o terceiro tópico dessa lição. Tivemos aí 5 perguntas. Estaremos trazendo o entendimento dessas perguntas que fizemos ao longo dessa nossa lição. Para a conclusão do nosso estudo, pedimos a você que fica conosco, porque temos um negócio aqui no meio desse estudo, desse segundo tópico, aliás, desse terceiro tópico, para encerrar, extraordinário, você não pode perder. Você esteve conosco no primeiro tópico, segundo tópico. Este aqui você não pode perder o que estamos trazendo aqui. Como nós temos feito no primeiro e segundo tópico, estaremos trazendo aqui também uma história para introdução do nosso estudo. Imagine Isaac caminhando pelo deserto depois de dias difíceis. Os filisteus haviam fechado poços, havia inveja, havia perseguição, havia tensão. Mesmo sendo herdeiro da promessa, Isaac enfrentava oposição constante. Mas naquela noite, irmãos, em meio ao silêncio do deserto, Deus apareceu. Não foi um anjo, irmãos, viu? Não foi um sonho comum. Foi o próprio Senhor trazendo palavra de consolo, direção e promessa. A partir daquele encontro, irmão, tudo começou a mudar. Os inimigos passaram a respeitá-lo. Isso aqui é importante. Seja firme. Como dissemos no tópico anterior, insista, persista e não desista. Deus é contigo. Os inimigos passaram a respeitá-lo. Os conflitos diminuíram. Um novo poço foi aberto em Beceba, lugar que se tornaria símbolo de aliança e provisão divina. Então aqui conosco no terceiro tópico, que tem o título Deus aparece a Isaac. O primeiro subtópico, promessa para Isaac. Então a Bíblia já declara em Gênesis 26, versículo 24, e apareceu o Senhor na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoar-te-ei. Que cena poderosa, irmãos. Vamos meditar nela aqui. Depois de perseguições e conflito, Deus aparece para fortalecer Isaac. Momento nenhum o Senhor abandonou o seu servo. O Senhor estava constantemente olhando para ele e contemplando. Assim o Senhor faz contigo, comigo, conosco. O Senhor está olhando para nós. Observe, irmão, 3 promessas dadas por Deus. Presença, eu sou contigo. Proteção, não temas. Prosperidade, abençoar-te-ei. 3 promessas que Deus fez nessas palavras. Aí eu trago aqui, irmão, já um significado teológico, né? Que no Antigo Testamento, quando Deus dizia não temas, geralmente vinha acompanhado de uma promessa de livramento e direção divina. Isaac precisava entender, irmãos, que a promessa não dependia das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Então, irmãos, ser fiel até a morte tem uma promessa, tá vendo? Dar-te-ei a coroa da vida. Então, permanecer firme, irmão, na presença do Senhor, né, tem resultados satisfatórios. Trazendo aqui mais uma curiosidade bíblica. Muitos estudiosos, irmãos, acreditam que essa aparição ocorreu em Beceba, região extremamente importante para Abraão. Beceba tornaria-se símbolo de pacto e comunhão com Deus. No Novo Testamento, Jesus também fortaleceu os discípulos em momento de medo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João,
capítulo 16, versículo 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui eu já trago aqui uma aplicação espiritual, né? Deus não abandonou Isaac no deserto. E Deus também não abandona seus servos em tempo difícil. O silêncio de Deus é Ele te provando. O silêncio, Deus está em silêncio? Ele não te abandonou. Ele está ouvindo as tuas orações, o teu clamor, o teu choro, as tuas lágrimas. Está tudo sendo observado. Permaneça firme, que tem uma resposta de Deus para a tua vida. Segundo subtópico, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Aqui é um detalhe. Eu falei que era um negócio aqui era mais extremo, ou esse terceiro tópico estamos estudando, uma coisa mais extrema, né? Abimeleque faz um pacto com Isaac. Algo surpreendente acontece, irmãos, aqui. Os mesmos filisteus que antes invejavam Isaac, agora o procuram para fazer paz. Como diz uma linguagem, da água para o vinho. É Deus que faz isso. Gênesis 26, versículo 28. Havendo visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Isso é extraordinário, irmão, porque os inimigos reconheceram que Deus estava com Isaac. Então Deus está em silêncio, porque Ele está te provando, quer mostrar para outros que Deus é contigo. Aqueles que diziam mal e falavam mal vão olhar, não, verdadeiramente Deus estava com ele, Deus está com ele, Deus está com ela. Permaneça firme. Então, curiosamente, irmão, na história, na cultura antiga, alianças eram confirmadas com refeições e juramentos. Olha, mas isso é uma curiosidade importante, viu? Refeições e juramentos. Gênesis 26, versículo 30, a Bíblia relata que Isaac preparou um banquete. Então fez um banquete e comeram e beberam. Interessante, né? O banquete representava paz, reconciliação e compromisso mútuo. Então, quando Abimeleque procurou para fazer um pacto com Isaac, Isaac fez um banquete. E eles comeram e beberam. Então, o banquete representava paz, reconciliação e esse compromisso mútuo. Agora vem aqui para uma reflexão sobre este assunto. Quando Deus exalta alguém, irmão, até adversários reconhecem a mão divina. Isso aconteceu também com José do Egito. Gênesis 39, versículo 3. E viu Potifar que o Senhor estava com ele. Aconteceu também com Daniel na Babilônia. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e sátrapas. Daniel capítulo 6, versículo 3. Agora vem aqui, para finalizarmos, uma aplicação espiritual que eu trago para os irmãos. Deus pode transformar oposição em respeito. Aquilo que começou em inveja, irmão, terminou em reconhecimento. Então, o segredo é estar firme. Não reaja, não. Liga para o céu. Abre um processo no céu. Com certeza a resposta virá. Amém? Terceiro subtópico, para nós terminarmos aqui nosso estudo. O poço de Beceba. Depois da aliança, os servos de Isaac encontraram água. Gênesis 26, versículo 32. Temos achado água. Olha a notícia. No deserto, água significava vida. Os poços, irmãos, representavam sustento, uma permanência. E também representava bênção, né? Então, Isaac, irmão, chamou aquele lugar de Beceba. Então, uma curiosidade aqui também no Beceba, né, que pode significar poço do juramento, poço da aliança. Anote isso aí, irmãos, para você levar para a sua classe. Era um lugar marcado pela fidelidade de Deus. Ali, irmãos, Isaac ele edificou um altar, invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. Então, Gênesis 26 e 25, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor.
O poço fala de provisão, o altar fala de adoração. Muitos querem, irmãos, apenas o poço, que é a provisão, mas esquecem do altar, esquecem da adoração. Então, meu irmão, não vá só atrás do poço, não. Faça um altar também. Provisão e adoração. Isaac entendeu, irmãos, que a maior bênção não era apenas encontrar água, mas permanecer na presença do Senhor. É um segredo. Jesus declarou lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, versículo 14, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Claro, eu posso trazer aqui para os irmãos, como fiz nos outros tópicos, né? Exemplos bíblicos que são relacionados à situação, né? Deus fortaleceu Jacó em Betel, Gênesis 28:13, e eis que o Senhor estava em cima dela. Deus apareceu a Moisés no deserto, Êxodo 3, versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E no Novo Testamento, livro dos Atos 27, versículo 24, Deus confortou Paulo na prisão. Paulo, não temas. Então, são exemplos de fidelidade. O Senhor aparece. Então, conclusão, irmãos, conclusão. A história de Isaac nos ensina que Deus aparece em tempos difíceis. Que a promessa continua viva mesmo em meio às perseguições. Que Deus pode transformar inimigos em aliados. E o poço representa provisão, mas o altar representa comunhão. Então, quem tem provisão precisa ter também comunhão. Isaac não venceu pela força militar. Ele venceu porque Deus estava com ele. Finalizo aqui. Quem tem a presença de Deus no deserto encontra água onde ninguém imagina. Amém, meus queridos irmãos? Então ficamos aqui com o nosso estudo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar aquele joinha, ativar as notificações, o sininho de notificação. Compartilhar aí, você tem um grupo no WhatsApp, de estudos bíblicos, de escola dominical. Pega o link, coloca lá no grupo, irmãos, para que outros possam também se alimentar desse estudo, dessa palavra. Vamos espalhar nos grupos. Faz isso também no Facebook, mas principalmente no seu grupo do WhatsApp de estudos bíblicos. Você que é pastor, professor, aluno, vamos compartilhar, vai ser uma bênção de Deus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vou orar neste momento agradecendo ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus e Pai que está nos céus, os seus servos que estiveram conosco estudando a Tua Palavra e outros que, ó Deus, estarão assistindo esse estudo, Pai. Alcança a todos com Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo. Temos um compromisso para o estudo de número 9, lição de número 9, que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflitos. Imagina Jacó e Esaú em conflito, né? Vamos estudar. Então é um compromisso que nós já temos aqui, você não pode perder. Então já deixa ativado aí o sininho das notificações para você não perder quando nós publicarmos o próximo estudo. Amém? Deus abençoe.